Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel viu um sonho, e visões de sua cabeça em sua cama. Logo escreveu o sonho, e anotou o resumo das coisas. Daniel disse: Eu estava vendo em minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu atormentavam o grande mar. E 4 grandes animais subiam do mar, diferentes um do outro. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu estava olhando, até que suas asas lhe foram arrancadas, e foi levantado da terra, e posto de pé como um ser humano, e foi-lhe dado um coração humano. E eis outra segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou por um lado, e tinha em sua boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu estava olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave em suas costas. Este animal também tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu estava olhando nas visões da noite, e eis o 4ª besta, terrível e espantoso, e muito forte. Ele tinha grandes dentes de ferro, devorava e quebrava em pedaços, e as sobras pisava com seus pés, e era diferente de todos os animais que foram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava observando os chifres, eis que outro chifre pequeno subia entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele, e eis que neste chifre havia olhos como olhos humanos, e uma boca que falava coisas arrogantes. Eu estive olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se sentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã limpa. Seu trono era chamas de fogo, e suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares lhe serviam, e milhões de milhões estavam de pé diante dele. O julgamento começou, e os livros foram abertos. Então eu estive olhando por causa da voz das palavras arrogantes que o chifre falava, estive olhando, até que mataram o animal, e seu corpo foi destruído, e entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, seu domínio foi tirado, porém lhes fora dada prolongação de vida até um certo tempo. Eu estava vendo em minhas visões de noite, e eis que estava vindo nas nuvens do céu como um filho do homem. E ele chegou até o ancião de dias, e o fizeram chegar diante dele. E foi-lhe dado domínio, honra e reino, de modo que todos os povos, nações e línguas lhe serviram. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi perturbado dentro do corpo, e as visões de minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam em pé, e lhe perguntei a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Estas grandes animais, que são 4, são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, eternamente. Então tive desejo de saber a verdade acerca do 4º animal, que era tão diferente de todos os outros, muito terrível, que tinha dentes de ferro, e unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços, e as sobras pisava com seus pés. Assim como dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que havia subido, de diante do qual 3 tinham caído, daquele chifre que tinha olhos, e boca que falava coisas arrogantes, e cuja aparência era maior que a de seus companheiros. Eu estava vendo que este chifre fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias, e o juízo foi dado em favor dos santos do Altíssimo, e veio o tempo que os santos possuíram o reino. Ele disse assim: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis, e após dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e humilhará a 3 reis. E falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e pensará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues em sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Porém o julgamento começará, e tirarão seu domínio, para que seja destruído e aniquilado até o fim, e o reino, o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Até aqui foi o fim do relato. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me espantavam muito, e mudou-se meu semblante em mim,
mas guardei o relato em meu coração.